O cooperativismo surgiu como forma de organização social para a solução de problemas econômicos. A primeira cooperativa do mundo surgiu em Rochdale, na Inglaterra, em 21 de dezembro de 1844, formada por 28 tecelões. A Assembleia Geral da ONU declarou 2012 como Ano Internacional das Cooperativas, destacando a contribuição das cooperativas para o desenvolvimento socioeconômico e reconhecendo seu trabalho para a redução da pobreza, geração de emprego e integração social, onde oferecem um modelo de negócio que contribui para o desenvolvimento socioeconômico dos cooperados. E para saber como está a situação das cooperativas no Estado, o programa Espaço Livre, que começa agora, recebe o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia e presidente do Conselho Estadual de Cooperativismo, Nilton Vasconcelos, a deputada estadual Fátima Nunes, Karine Guedes, promotora de Justiça, coordenadora da Câmara Temática de Saneamento do Ministério Público, e também Sérgio Tecchio, ele é presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas da Bahia, a UCEB. Muito obrigada pela presença e a participação de vocês todos. Sérgio, já começa até com você, repetindo a pergunta que eu faço na abertura. Como é que está a situação das cooperativas? Qual a avaliação que você faz, assim, um panorama? Queria agradecer o convite de poder estar aqui nesse debate sobre cooperativismo e dizer que o cooperativismo do Estado da Bahia está numa fase de mudança muito grande, principalmente depois de que a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado criaram a Lei Estadual do Cooperativismo e também após o marco regulatório que regulamentou a lei através do decreto do governador do Estado. Isso deu uma nova perspectiva ao cooperativismo do Estado da Bahia e principalmente nos deu condições de ter um foco voltado para o crescimento do cooperativismo no Estado. Então, o cooperativismo hoje está numa fase de transição, uma fase onde que ele busca um espaço para se mostrar à sociedade baiana do que ele pode trazer para todo o público as vantagens de trabalhar de forma solidária e juntos para o desenvolvimento econômico e social das pessoas. Deputada, como é que a senhora vê o cooperativismo hoje na Bahia? É uma satisfação encontrar aqui com as autoridades do cooperativismo, o secretário de governo, o doutor Nilton Vasconcelos, a doutora Karine Guedes, promotora de justiça. E a nossa alegria e o meu entendimento é de que a própria natureza, né, e o crescimento da sociedade exige que se desenvolva um trabalho de forma mais coletiva e organizada. Então, a instituição cooperativa, ela exerce essa função de reunir os atores de um determinado segmento e trabalhar com ele de forma organizada para prosperar o seu desenvolvimento, seja na área da produção, seja na área da comercialização, seja na área da prestação de serviços, né? Muitos serviços hoje, inclusive os serviços médicos, que era difícil a gente ver as pessoas organizadas nesse sentido. Naturalmente as pessoas trabalhavam como autônomo ou eram empregados do Estado ou de uma empresa. E hoje existe essa movimentação. E mais recentemente, uma coisa que me alegra são aqueles que se organizam para os trabalhos até mais duros e mais difíceis, como são aqueles que trabalham na limpeza, inclusive catando os resíduos sólidos nas festas, nos bares, uma coisa assim tão dura e às vezes até desumana, e eles encontraram essa forma organizada de trabalhar até para vender melhor os seus produtos e ganhar um pouco mais pelo trabalho que desenvolve na sociedade. Então eu acredito no cooperativismo, sempre fiz parte, e hoje com a lei, como já se referiu o Sérgio, da importância da lei que foi votada aqui na Assembleia Legislativa, dá para os que trabalham com essa organização mais segurança
inclusive de captar recursos em bancos, em instituições, para desenvolver melhor o trabalho e atender melhor a sua categoria para a qual ele se organiza. Secretário. Bom, prazer estar aqui, inclusive com tantas autoridades no assunto, né, em diversas áreas. Para nós é muito bom que esse tema do cooperativismo ganhe espaços como este, livres, para o debate e ampliação, aprofundamento mesmo da compreensão desse fenômeno, que entre nós é importante. Em termos de número de cooperativas, o Estado da Bahia é o 7º do país, o que guarda uma correlação com o tamanho da nossa economia. Somos o 6º, 7º PIB entre os estados brasileiros, da mesma forma. Agora, há uma mudança muito grande no perfil do cooperativismo. Antes se falava em cooperativa, era basicamente cooperativa no ramo agrícola e pecuário, né? Então, ultimamente nós temos visto um crescimento, não apenas como a deputada se referiu, na área de serviços, como serviços médicos, mas também nessa outra área que envolve os catadores, que é um fenômeno relativamente novo, mas é crescente, é um novo campo, e há uma interface também com o que é denominado, chamado de economia solidária, que utiliza desta forma jurídica, que é o cooperativismo, para se organizar. Então, eu tenho uma expectativa de que nós possamos ampliar, crescer bastante o cooperativismo no Estado, a partir desse novo quadro que o Sérgio se refere, do próprio Conselho do Cooperativismo no Estado, que hoje tem sido um elemento dinâmico e tem tido uma preocupação, principalmente, de conhecer mais o cooperativismo. Para isso temos feito alguns estudos, publicamos o primeiro catálogo de cooperativas do Estado. Aliás, é inédito também. Mostra, depois o Diego vai mostrar aqui para a gente. Isso. É um catálogo que são poucos estados, né, que tem, mas é uma experiência que nós contamos, inclusive com o apoio da Junta Comercial do Estado, para termos uma base, conhecermos o cooperativismo e, a partir daí, aprofundar nas políticas públicas para o incremento dessa atividade. Certo, Karine. Gostaria inicialmente de agradecer o convite. Muito já foi falado aqui sobre cooperativismo. Agora, do ponto de vista do Ministério Público, que a gente sempre observa a questão da fiscalização dos direitos fundamentais, o cooperativismo ele tem relevância porque ele fortalece, do ponto de vista técnico, os trabalhadores que estão organizados, e ele também permite uma regularização de certas situações. Por exemplo, uma atividade que necessita de licenciamento ambiental. Um trabalhador isoladamente fazê-lo é dispendioso, existe um gasto e uma capacitação adequada. Quando se organiza, essa cooperativa ela tem mais oportunidade de se regularizar. Então, do ponto de vista do Ministério Público, a gente observa essa importância do cooperativismo com relação às políticas públicas que são facilitadas com a existência de cooperativismo. A gente tem que destacar a situação das cooperativas e associações de catadores de resíduos sólidos. O Brasil ele está num avanço, ele teve um avanço legislativo recente, uma nova política nacional de resíduos sólidos, que abraça essa importância das cooperativas, abraça a importância dos catadores de resíduos, como foi falado, já apontado pela deputada, um trabalho duro, né? E admite, inclusive facilita a contratação de cooperativas. Isso tudo convém que se inclua, né? Os catadores eles devem ser, sim, incluídos, inseridos. Hoje há essa obrigatoriedade legal, que os catadores sejam inseridos no serviço público de manejo de resíduos sólidos. E, atualmente, eu acredito que seja o tema de maior destaque dentro do cooperativismo. Mas a gente poderia destacar em várias atividades essa importância, esse ganho para a sociedade, principalmente para esses setores, para essas coletividades de trabalhadores. Inclusive, ano passado, a ONU decretou o Fórum Internacional do Cooperativismo justamente por causa disso, né, o reconhecimento dessa parte socioeconômica, né, de redução da pobreza. Porque a gente experimenta isso aqui, isso acha, secretário, dá para a gente fazer essa avaliação,
O senhor acha que o cooperativismo cresceu mais do interior para a capital ou fez o movimento contrário? Olha, ainda hoje, o número de cooperativas, o município com o maior número de cooperativas é Salvador. Também é o maior município com larga vantagem em comparação com os outros. Mas se observa que mesmo próximo em Camaçari, um crescimento substancial entre 2006 e 2010. No interior como um todo, há um crescimento, as grandes cidades, Feira de Santana, também Vitória da Conquista, há um crescimento sim do cooperativismo. E claro, o cooperativismo sempre é uma alternativa quando se fala em incorporação de grande número de trabalhadores, desenvolvimento, melhoria das condições. Agora, não vamos também nos iludir. O mercado hoje, como se organiza, ele tende a dificultar se você não tem condições próprias para inserir nesse mercado. Afinal de contas, é um pouco o que acontece entre os catadores, mas a situação é melhor ainda quando eles se transformam em cooperados. Eu digo isso porque se você tem condições tecnológicas, em termos de maquinários, equipamentos em geral, que não são de ponta, já dificulta em termos de produtividade. Se tem um grande número de pessoas para dividir a renda, aquela renda, óbvio que a renda tem que ser cada vez maior. Mesmo assim, entre os trabalhadores nesse segmento ambiental, né, inclusive a própria Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado, está trabalhando na perspectiva de remunerar essas atividades, como, por exemplo, de proteção de nascentes, mas também esses que colaboram com o meio ambiente à medida que retira desse meio tudo aquilo que pode levar a um incremento, né, do lixo, né, de transformar em lixo aquilo que pode ser renda. Essa é a perspectiva. Mas, voltando, o cooperativismo é sim sempre uma alternativa. Foi assim quando criado lá no século XIX, quando surge na Inglaterra, era essa, e sempre nos momentos de maior crise econômica há um certo afloramento. A preocupação é exatamente fazer com que esta forma de organizar a produção ela seja perene também nos momentos em que a atividade econômica cresça e desenvolva. E para isso, sem dúvida, pensar em aumento de produtividade, em capacitação, em maior investimento em tecnologia, tudo isso é que vai garantir um bom desempenho, um bom resultado final para as cooperativas, e é o que vai incentivar o surgimento de novas cooperativas, é um bom resultado para cada um dos associados. Certo. Falando em novas cooperativas, Sérgio, qual é o passo a passo para se fazer uma cooperativa? Bom, Porque a gente vê que muitas dão certo e outras não dão, né? o grande segredo das cooperativas é a constituição. Por quê? A cooperativa, desde a sua origem no século XIX, elas partem de uma necessidade comum das pessoas. Se eu tenho uma necessidade de crédito, eu crio uma cooperativa de crédito. Se eu tenho uma necessidade de vender e produzir, eu crio uma cooperativa de produção e comercialização. Se eu tenho uma necessidade de transporte, e eu sou motorista, eu me uno com os demais motoristas para ter um transporte de qualidade à população. E assim, em vários segmentos da sociedade, todo o trabalho correto, justo, tem como se criar cooperativa. E o primeiro passo para se criar uma cooperativa é a vontade das pessoas. Porque a cooperativa, por princípio, ela se une entre si com a sua própria vontade. Só que, muitas vezes, nós temos que estimular ou como essa vontade ela se aflora entre as pessoas. Hoje, a gente faz muito trabalho de chamadas pré-cooperativas. É antes dela se formalizar. E muitas vezes a gente trabalha muito tempo antes de registrar ela na junta comercial. Por quê? O fato de registrar um estatuto, uma ata numa junta, não significa que existe a cooperativa. Existe mais uma empresa que pode não se viabilizar se essas pessoas não tenham afinidade entre si e não tenham um objetivo muito bem definido, um projeto, um plano de negócio. Por menor que a cooperativa seja, o plano de negócio é fundamental, porque eu preciso saber para que nós vamos nos reunir. Eu pego o exemplo das cooperativas de crédito. Hoje formar uma cooperativa de crédito é quase que impossível.
Porque você faz um plano de negócio, manda para o Banco Central analisa a viabilidade e depois vai buscar. Porque os custos operacionais, eles são pagos pelos sócios. Então, nós não podemos criar cooperativa para dar um problema para o cara que se associa, mas sim a solução para ele, para melhorar a renda e a qualidade de vida dele. Nós não podemos criar uma cooperativa simplesmente por criar. Então, o processo é reunir as pessoas, ter vontade de fazer um plano de negócio. No mínimo, hoje, já existe na junta comercial o registro, que são 20 pessoas. Hoje, agora, com a cooperativa de trabalho, já se diminuiu para 7. Então, é uma nova lei que foi aprovada no ano passado, né? Que para as cooperativas de trabalho são 7 pessoas. E depois do registro formal, como qualquer outra empresa, você tem que trabalhar, tem que eleger uma diretoria. Esse pessoal tem que ser capacitado. O secretário falou aqui de várias, nós, da OSEB, do SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que é o mais novo dos S, nós trabalhamos muito com capacitação, a formação das pessoas. Eu sempre falo com meus companheiros do cooperativismo que nós temos que trabalhar a cabeça das pessoas, que são elas que comandam e que se relacionam. Porque dentro do cooperativismo tem uma coisa muito difícil, que é a democracia. Você viver numa sociedade democrática é você ceder e ganhar um coletivo maior. Então, que nem o deputado falou, nós temos que fazer a prática da democracia, mas também a prática econômica das cooperativas. Então, essa prática econômica, quando você forma uma cooperativa, ela tem fins econômicos. É melhorar a renda, melhorar a qualidade de vida e ter menores custos para exercer o meu trabalho. Então, essa é a filosofia, o trabalho de uma cooperativa. E isso não é fácil. Nós temos muitas entidades hoje que nos ajudam, mas o principal, ao meu modo de ver, é a formação educacional. A formação da educação, um dia o secretário me falou, Sérgio, cooperativismo é uma forma superior de trabalho, porque precisa ter consciência daquilo que você exerce. Isso não é fácil. E na área de reciclagem de lixo, à medida que a cooperativa de reciclagem, elas se melhoram, à medida que há uma consciência coletiva dos seus sócios. Isso é extremamente importante para o cooperativo, ter essa consciência que ele está numa sociedade coletiva e está para ter melhor qualidade de vida. Isso é interessante porque geralmente pessoas que formam cooperativas são pessoas mais simples, né? Não tem esse discernimento que o senhor falou aí, né? Sem esquecer que a nossa cultura tradicional é uma cultura individualista, né? Não é à toa que muitos repetem um ditado popular que se transforma em vivência. É tempo de Murici, cada qual cuide de si. Então, você quebrar esse conceito e transformar em cada qual cuide de todos... A união faz a força. A união faz a força, né? Então, é um exercício constante de formação de personalidade, de caráter, de sonho coletivo, de uma sociedade, de transformar uma sociedade individualista numa sociedade socialista. Então, esse é o exercício de cada dia. E eu fico lembrando, assim, enquanto o senhor estava colocando, da história, né? Nos meus passos políticos, por exemplo, social, antes de ser deputada, quando nós tentamos melhorar a cooperativa de Cícero Dantas, que já era institucionalizada há muito tempo, mas que os sócios estavam todos espalhados, separados e um pouco, digamos assim, até sem fé que aquilo ali servisse mais para alguma coisa. E a gente retomou com as mesmas pessoas, incluímos outros novos sócios que tiveram vontade de participar e na época retomamos uma cooperativa agropecuária, retomamos essa atividade com os sócios lá na própria comunidade onde eles viviam, de modo que a gente levantou a cooperativa até implantamos um supermercado para vender melhor os produtos que eles adquiriam em qualquer comércio. E enquanto a gente foi fazendo esse trabalho de formação, de participação, a cooperativa foi bem.
Quando mudou a diretoria, que outras pessoas começaram a fazer, digamos assim, mais a preocupação com o caixa do dia a dia, sem o envolvimento dos parceiros, a cooperativa voltou a estaca zero. Hoje está lá com a porta fechada, onde nós encontramos a APAEB, em Serrinha, que tem o nome de associação, mas na verdade é um grande conglomerado cooperativo, ainda hoje continua ali funcionando. Por quê? Porque as pessoas estão sempre envolvidas e participando. Hoje nós temos a Coopera Caju, com o apoio da Fundação Banco do Brasil, funcionando, vendendo os produtos. Temos a cooperativa lá do Caju, do Umbu, em Uauá, a Coopera Caju, a Coopercook, que hoje exporta umbu para países estrangeiros, né? Por quê? Porque todas as pessoas, são 17 comunidades que estão bem distantes da cidade, mas elas não estão lá sozinhas. Elas dizem que nós somos da Coopercook. Elas têm um envolvimento direto com a diretoria que organiza e um objetivo bem claro. Essa fruta que está aqui abandonada pode se transformar numa renda para nós se trabalharmos de forma articulada. E assim eles vão desenvolvendo bem. Vamos dar uma paradinha para encher um pouquinho de água. A gente vai dar uma paradinha para o rápido intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. E nós estamos de volta com o programa Espaço Livre, falando sobre o cooperativismo. Secretário, eu só acho que dá para a gente dividir assim, o cooperativismo antes e depois dessa lei que foi criada aqui no Estado, determinando algumas diretrizes para fomentar e melhorar a situação? Essa é a nossa intenção. Acho que há pouco tempo ainda tomamos as primeiras providências, mas o Sérgio foi muito feliz ao abordar esse problema da educação. Educação, no sentido assim, de que cooperativismo envolve uma cultura. É preciso você ver o cooperativismo de fato como uma alternativa. Hoje, na sociedade, qualquer cidadão, quando pensa em obter alguma renda, ele quer um emprego. O cooperativismo não é a primeira escolha ou a primeira alternativa que lhe vem à mente. Então, isso é algo que nós temos que trabalhar muito. O SESCOP, o SEB, faz um trabalho importante na área de formação com professores para estimular o cooperativismo. Nós queremos avançar nisso, inclusive em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, especialmente na área de formação profissional. Então, queremos que sim, que seja um divisor de águas, mas há um esforço grande. É bom saber que isso é um processo cuidadoso, demanda tempo mesmo. Esse aspecto foi referido da participação de cada um. Nós consideramos que a democracia no cooperativismo é fundamental, senão aquele sentido de cooperação se esvai, né? Fica alguém ou alguns dominando a cooperativa e outros se vendo mais como empregados do que propriamente como cooperados. E às vezes isso também é da natureza da própria pessoa, que tende, por exemplo, a cuidar mais das atividades finalísticas e deixar que a parte de gestão, a parte que envolve contabilidade, etc., não, fulano entende. Isso vai tudo muito bem se o resultado é bom. Mas quando o resultado não é bom, imediatamente aquele que foi escolhido se transforma também como culpado, né? Então todos têm que saber como é que a cooperativa vai. Quais são as providências, definir uma estratégia, o plano de negócio discutido também coletivamente. Isso varia, porque há cooperativas também com 1000 cooperados. Então, cada um tem que encontrar o meio mais adequado de promover essa democracia. Mas assembleias regulares, aprovações com o maior número possível de pessoas, tudo isso é muito importante. Cooperação é uma forma diferente de produzir. Há muita possibilidade
digamos, de ter um resultado social melhor, mas requer conhecimento, dedicação, compromisso. E Karina, eu queria que você explicasse como é que é a atuação do Ministério Público em relação a isso. O secretário abordou uma coisa que eu achei bem interessante. As pessoas, quando procuram emprego, não pensam nisso, porque acho que não pensa logo na segurança, né? Pensam na carteira assinada, nos benefícios. Bom, o Ministério Público, em relação a cooperativas sempre é muito interessante para determinados aspectos que guardam relação com a atuação da Promotoria de Justiça. Então, a gente pode mencionar, por exemplo, eu falei da questão do licenciamento ambiental em certas atividades. Vou citar um exemplo para ficar muito claro, uma extração de areia, por exemplo, né? Uma atividade que é bastante potencialmente poluidora ao meio ambiente, necessita de licenciamento. Quantas cidades menores existe uma pessoa que vai lá, faz aquela extração artesanal e é irregular. Então o Ministério Público chega, vai intervir naquela atividade, né, coibindo, porque ela está irregular, está sem licenciamento ambiental. Então, na medida em que essa pessoa se reúne a outras e busca uma capacidade técnica mais adequada, um licenciamento ambiental que é obrigação, sem aquele licenciamento, aquela atividade não vai ocorrer. Então, ganham todos. Ganham o meio ambiente, ganham essas pessoas que estão relacionadas a essa atividade, e o Ministério Público entra aí como catalisador desse processo de cooperativismo, porque ele é interessante para a sociedade. Agora, essa questão da capacidade, de melhorar a capacidade técnica dos cooperados é algo bastante relevante. No que diz respeito à segurança do trabalho, tudo isso tem que ser visto pela cooperativa, tem que se dividir tudo e tem que buscar essas soluções mais adequadas que são viáveis quando se reúne, porque você também tem um potencial maior de recurso de investimento. Essa questão só para... Sim, por favor. Fique à vontade. Não, porque sobre esse aspecto do cooperativismo que envolve os catadores, por exemplo, eu entendo de que essa atividade ela não funciona como outros ramos do cooperativismo por si só. É fundamental o papel do Estado. Porque uma atividade de catador, por exemplo, qual é um dos pontos mais importantes? É ter um bom galpão, porque essa atividade requer que se trabalhe com grandes volumes. Requer ainda que tenha um transporte, caminhão normalmente. Então é para que esse deslocamento se faça, porque senão o custo sai muito alto. Então o poder público interessa que essa atividade se desenvolva, porque ela vai se desenvolver de uma forma que resolve simultaneamente problemas de natureza social, incorporando pessoas que inclusive estariam nos lixões, né, de uma forma degradante, elas passam a contribuir para a sociedade e ao mesmo tempo resolver um problema concreto que eles vivem de sobrevivência propriamente. Então, as instalações, o transporte, são pontos que não há cooperativa que, por si só, sustente na base do resíduo sólido, seja ele o PET, a latinha, etc., que são os itens mais usuais, não há como resolver. Então, eu entendo como uma atividade de natureza social. E o Estado, entre os municípios todos, devem cada vez mais cooperar para o desenvolvimento dessas cooperativas. E é uma área que ainda está totalmente aberta, né, secretário? Porque eu fiz uma pesquisa, 5% só do lixo que é produzido aqui são reciclados, né? Apenas 5%. Bom, com relação a resíduos sólidos, nós estamos num momento bastante especial. E o Ministério Público, no que se refere ao cooperativismo, passa a ter, com a nova legislação, a nova política, nova, nem tão nova, porque na verdade já tem uns anos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela comanda, ela obriga que o poder público faça a inserção desses catadores na atividade, nos serviços públicos relacionados. Para tanto, como é que se dá essa inserção? A grande modificação trazida pela lei que interessa ao cooperativismo é a alteração da lei de licitações. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela modificou essa lei de licitações no que se refere à licitação.
No caso da contratação pelo poder público de uma cooperativa, pode haver a dispensa da licitação. Então, isso é importante porque demonstra a maneira como que o poder público vai fazer a contratação. E, ao mesmo tempo, retira o entrave da burocracia relativa à licitação. Então, a lei ela é clara nesse sentido, de que o poder público promove essa exceção dessa forma. Você pode contratar, você deve inserir, se tiver cooperativa, por exemplo, no município, o poder público deve priorizar a contratação dessa cooperativa em detrimento de empresas. Outra forma é investimento de verbas públicas em aquisição de materiais que vão permitir o melhor desenvolvimento das atividades dessas cooperativas, no que diz respeito ao tratamento, ao reaproveitamento, à reciclagem dos resíduos sólidos. E a gente também pode destacar a obrigação do poder público de fomentar a formação de cooperativas. Então, são esses aspectos relevantes. O Ministério Público está, nesse momento, o Ministério Público do Estado da Bahia, ele está se organizando para buscar a regularização da gestão de resíduos sólidos junto aos municípios. E um dos aspectos que serão tratados pelos promotores de justiça será justamente a questão da inserção social dos catadores de resíduos. Só rapidinho, Sérgio, o que ela falou é bem interessante porque a maioria desses itens aí, eles estão contidos na expectativa da ONU em relação, quando instituiu o ano passado, o ano internacional, que é justamente aumentar a consciência pública sobre as cooperativas, suas contribuições para o desenvolvimento, promover a formação e o crescimento das cooperativas, né? Incentivar os governos a estabelecer políticas, leis, né? Com certeza. Sobre esse aspecto dos resíduos, eu acho que nós temos que mudar um pouco a visão da sociedade nas cooperativas. Porque muitas vezes as leis só falam em constituir cooperativa. Eu acho que constitui o de menos. Nós temos muitas cooperativas já na área e nós temos que se preocupar com a longevidade das cooperativas. Eu não consigo fazer nenhuma empresa, e a cooperativa como empresa, como administrar os recicláveis, eu tenho que dar estrutura empresarial, eu tenho que dar estrutura de trabalho. Então, muitas vezes, a gente ouve muito falar, não, o Estado vai incentivar a criação de cooperativa. Eu acho que nós temos que incentivar a profissionalização e a união das cooperativas, porque eu não preciso ter 50 cooperativas, eu posso ter uma que faça o trabalho muito melhor, porque aí eu tenho estrutura. Eu posso ter estrutura própria, eu posso ter estimulado, porque não há limite quanto ao máximo de associados e forma de organização a gente tem. Nós temos cooperativas aqui na Bahia com 19 mil associados, lá na região do Cisal, e ela funciona muito bem. Depende de você criar mecanismo. Agora, se você cria, por exemplo, uma cooperativa de cada município, nenhuma vai funcionar, porque ela não tem estrutura operacional de fazer o tratamento. E o que mais se ganha nos resíduos é a industrialização. É você transformar isso num novo produto para que a sociedade venha consumir. E isso gera um grande investimento. E para gerar um grande investimento, nós temos que ter estrutura de administração disso. Então, muitas vezes, lá na UCEB, a gente recebe muita visita. Agora, por exemplo, com a eleição dos novos prefeitos, cada prefeito quer ter a cooperativa de resíduos sólidos do município. Por que não fazer nas micro-regiões, nos polos que o Estado dividiu, dos territórios, fazer por território, e você unir todas elas e fazer um único trabalho. Porque o cooperativismo, ele vai além das pessoas. Ele vai, dentro do princípio cooperativo, tem um princípio da intercooperação, que a gente pode montar uma estrutura maior. Eu fico com muito medo, muitas vezes, se falar só em criar cooperativa. Acho que nós temos que estruturar e dar condições, e aí que vem o marco regulatório, de dar condições de você trabalhar. Então, acho que nesse sentido, você citou muito a questão da areia. Nós temos cooperativas que se chamam cooperativas de mineração, que têm problemas. Agora, nós estamos tentando, via cooperativa de mineração, conseguir licença de lavra, legalizar junto ao Ministério Público. O Ministério Público está fazendo um grande trabalho com a gente, de ajudar a cooperativa, de uma forma coletiva, reunir as pessoas para que aquele produto que é tirado do solo
seja legalizado para que as construções civis, para que o minério, para uma série de coisas que o Estado precisa, que a sociedade precisa, que nós precisamos, seja legalizado via cooperativa. Mas aí nós temos que ter continuidade de vida dessas empresas. Tem um aspecto, doutora, que eu fico preocupada, principalmente nas cooperativas de trabalho. É a questão da previdência social. Porque, assim, nas cooperativas agropecuárias, naturalmente, os agricultores têm a sua legislação própria, ou da agricultura familiar como segurado especial, ou ele com um patronato que paga a sua contribuição. Na medida que eles se agrupam, a cooperativa paga como instituição, paga a Previdência Social como instituição. Mas todos os seus filiados, todos os seus sócios, naturalmente, principalmente na atividade dos catadores, eu não percebi ainda qual é a forma da contribuição individual para o futuro, quando eles não puderem catar mais, naturalmente. Eu apresentei aqui um projeto de lei, e esse ano eu vou conversar muito com o governador, para ver se a gente consegue, mesmo que seja de outra forma, de como ele está, quero até levar para o doutor Newton também analisar, é que fosse criado um bônus, eu digo um bônus porque não pode ser um 13º, porque eles não são contratados. Mas assim, que no final do ano, do ano, ele pudesse receber um salário mínimo. Porque o catador, ele está contribuindo demais com todos da natureza, com todos os seres humanos. E só recebe minimamente pelo que ele cata e vende. Como Sérgio abordou, o maior lucro está na industrialização. A industrialização está longe dele, né? Está longe do catador ainda. Mas que nós podemos. Mas nós podemos, né? Nós podemos. Então, para ele fica só o trabalho pesado, as noites perdidas e os riscos da saúde, que é um trabalho naturalmente muito insalubre. Então, a sociedade, e aí o secretário já abordou isso, o Estado merece e necessita ter uma atenção especial para criar outros mecanismos de apoio. E uma das situações que eu fico a observar é exatamente esse. Chega o final do ano, todo trabalhador tem o seu 13º. E eles não têm nada. Só esperar que aumente as festas natalinas, que aumente os movimentos de consumo, para eles colherem mais resíduos. Então, esse aspecto da previdência, de como eles podem no futuro ter uma aposentadoria e no dia a dia também aumentar a sua renda. Acho que o Estado tem um papel sobre isso. Além de promover recursos que possam eles mesmos futuramente industrializar para poder ter uma renda melhor. Deputada, só um detalhe. Aí eu acho que são dois aspectos. Um é esse da contribuição que o Estado pode dar pela melhoria ambiental que esses trabalhadores estão propiciando. No âmbito do trabalho, no entanto, não cabe, se nós analisarmos estritamente o trabalho, não caberia ao Estado intervir. Mas o que chama atenção nessa sua fala é a necessidade dos próprios cooperados compreenderem, e aí é a velha história do emprego, né? Então ele reclama muitas vezes, não tem férias, não tem 13º, não tem isso, como se fosse um funcionário, um empregado. Da cooperativa. Né? Da cooperativa. No entanto, os cooperados, eles precisam definir fundos. Então, se eles querem receber um extra no fim do ano, eles têm que definir um fundo específico para isso. A Previdência é a mesma coisa e outros mecanismos. Agora, para isso tem que ter renda na cooperativa, né? Então, voltando um pouco ao início, é uma atividade que tem que ter resultado. Se não der resultado, ninguém vai se interessar por ela, né? Então, esse aspecto da formação para o cooperativismo, reiterando um pouco, é fundamental. Eu queria só abordar uma questão muito rápida de uma experiência que tivemos agora no Carnaval, já reiterando outros carnavais.
que é o apoio. Dessa vez, a CETRE, juntamente com a SEDES, a Secretaria de Desenvolvimento Social, destinou R$1 milhão para catadores. Isso aí garantindo que protetores auriculares, botas, luvas, carrinhos apropriados para a coleta, locais, prensas, apoio no transporte durante o carnaval. Além disso, o apoio do microcrédito. As cooperativas poderiam, cada uma delas, que foi um grupo de cooperativas, elas poderiam tomar até R$25 mil. Para que finalidade? Para evitar que elas vendessem o resultado da coleta durante o período do carnaval, quando a oferta é muito grande e os preços tendem a cair. Com esse crédito, eles podem segurar essa produção e venderem depois a preços mais justos, né? Então, é uma experiência que nós estamos, inclusive a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho, é muito interessado, e até para nós, em momentos próximos, inclusive na Copa, né, que isso, a Copa dá uma visibilidade muito grande, nós difundimos essas práticas solidárias ligando a... Interessante que o senhor falou que essa prática aí do segurar um pouquinho para vender lá na frente já é muito feita no setor agrícola, né? Das cooperativas agrícolas, né? Que aí está a força dessa união, né? Porque ele sozinho não ia ter como segurar, não ia ter uma retaguarda. Tem um aspecto importante que foi levantado aqui. Nós temos uma nova lei das cooperativas de trabalho. E essas cooperativas são cooperativas de trabalho. E a nova lei do cooperativo de trabalho, ela trata desse assunto que a deputada levantou, que é ter um fundo, ela cria um fundo nacional para cooperativas de trabalho, para que ela ajude exatamente a ter essa renda no final do ano. E ela exige, na própria lei, que as cooperativas agora trabalhem com isso. Mas para que esse fundo seja criado, nós temos que ter renda, nós temos que ter um diferencial de que as pessoas buscam uma renda melhor do que em outras atividades. E essa nova lei, ela está no Ministério do Trabalho sendo discutida. Nós participamos ativamente na discussão agora da regulamentação, porque são muitos aspectos que ela deve ser regulamentada. E a gente está aguardando, porque ela tem um prazo para entrar em vigor, que é mês de junho, que é onde todas as cooperativas de trabalho têm que reformular seus estatutos para que isso ocorra. Mas sem essa regulamentação, é praticamente impossível você mexer. Porque tem muitos aspectos ainda que, quando se faz uma lei, parece que está tudo perfeito. Mas quando você vai executar a lei, tem muitas coisas que geram dúvidas. Então, essa execução é que está sendo discutida a nível nacional. A OCEB, através da OCB, a gente já teve inúmeras reuniões com o Ministério do Trabalho no sentido de dar maior regulamentação e garantir a todos os cooperados uma melhor qualidade de vida através de uma renda mais estável. Certo, vamos parar um pouquinho para a gente tomar um pouquinho de água. A gente vai dar uma paradinha para tomar mais um pouquinho de água e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí não, que até já. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. A gente está de volta com o programa Espaço Livre, falando sobre o cooperativismo. Sérgio, eu estava aqui pensando que quando a gente estava conversando, qualquer pessoa pode se unir, um grupo de pessoas vão formar uma cooperativa, se unir ou não? Você acha que tem que ter aquele espírito empreendedor, tem que ter aquele quê de diferença para dar certo? Olha, na minha vida eu devo ter ajudado a criar, não criado, porque quem criou são as pessoas interessadas. Mas assessorado as pessoas, mais de 150 cooperativas no Brasil. Todas estão funcionando ainda? Você não sabe? Não sei, porque são 32 anos de trabalho na área. E uma das coisas que mais me impressiona na vida cooperativa é que tem, como em qualquer lugar da sociedade, um líder. A presença da liderança, ela é fundamental para você unir. Porque se você pegar um grupo de pessoas e não tem uma liderança no meio, a cooperativa não sai.
tem que ter alguém que tenha aquele espírito empreendedor. Isso são muito poucas pessoas nas sociedades que têm. Geralmente é aquele que já nós comentamos aqui no bloco anterior, que é o cara que espera, ou que busca uma carteira assinada. O cooperativismo não, ele tem que ter a discussão de buscar, porque ele é um empreendedor individual que se une aos demais empreendedores para criar cooperativa. E nessa discussão tem que ter uma liderança. Tem que ter um cara que pensa mais a longo prazo, que pensa na junção dessas pessoas, na condução do seu trabalho dessas pessoas. A gente observa no Brasil que os maiores cooperativas que existem, as mais bem sucedidas, têm um grande líder na frente. Tem aquela pessoa que se desprendeu e sabe trabalhar com as demais pessoas, dá liberdade de trabalho, mas ele conduz as pessoas para um bom negócio. Então, a presença da liderança é importante. E a gente observa muitas cooperativas, que nem já foi citado aqui, deputada, mudou a diretoria, mudou a liderança. A cooperativa, a lei, os valores são os mesmos. O que mudou foi o líder. Recentemente, até é bom colocar aqui, uma postura do Banco Central. O presidente do Banco Central deu uma entrevista semana passada. Ele disse que o Banco Central não está mais disposto a punir cooperativa e instituições financeiras. Ele vai punir o dirigente, porque não é possível que nós tenhamos 1.300 cooperativas de crédito no Brasil e uma dê errado por causa da lei, por causa da estrutura do cooperativismo e dos valores. Dá errado porque tem um líder no lugar errado. Tem uma pessoa mal intencionada administrando uma cooperativa. Então ele diz, nós temos que punir o gestor e não a entidade. A gente vê muitas vezes, aí, por exemplo, no trabalho, que se proíbe a cooperativa de trabalhar. Está se proibindo os trabalhadores de trabalhar. Tem que punir o dirigente dessa cooperativa que não está administrando bem. Porque aí você responsabiliza as pessoas e não o nome. Eu fiz uma pergunta esses dias, dizendo o seguinte: se uma sociedade, por cota de responsabilidade limitada, fizer alguma coisa no mercado, você não proíbe todas as sociedades por cota de responsabilidade limitada fazer um contrato. Você proíbe aquela sociedade, aquele dono da sociedade. E muitas vezes nas cooperativas, a cooperativa não pode mais fazer. Não. Quem não pode é aquela cooperativa e aquele dirigente permanecer. Então, acho que a posição do Banco Central assim, ela está sendo uma lição para o Brasil. E o que se observa? A cooperativa que mais cresce no Brasil é a de crédito, por causa dessa postura diferente da autoridade monetária. Ele começou a entender que não é a lei, o cooperativismo que não funciona, mas sim são os gestores que têm que trabalhar. Sérgio, isso até vai dar mais uma garantia para quem está investindo ali, porque a gente tem N casos de cooperativas que faliram e até hoje as pessoas estão sem receber o dinheiro. Eu estive falando com o Banco do Nordeste recentemente sobre linhas de crédito. Aí o Banco do Nordeste, o superintendente, me falou: Sérgio, que tipo de garantia tem uma instituição financeira para financiar a cooperativa? A organização, a transparência, a boa gestão. Quem paga a conta é a boa gestão. Então, você mostrando uma boa gestão numa sociedade cooperativa, o empreendimento pode ser pequeno ou grande, ele se paga. Mas eu aproveitaria o tema do Sérgio, que ele está correto no que diz, mas também falar de que existem responsabilidades coletivas. Né? Sim. Uma coisa é a responsabilidade do gestor num determinado ato que pratica. Outra coisa é o resultado dessa atividade. Então, se a cooperativa dá um grande prejuízo em razão daquele ato, o gestor tem que ser punido, mas todos os cooperados acabam pagando o preço, porque vale o ganho e vale o prejuízo. Os dois são divididos. O ônus e o bônus, né? O ônus e o bônus. Porque eles são proprietários. Eu digo isso a propósito daquele tema que nós já tratamos, da necessidade de haver uma participação ativa de todos os cooperados, saber o que está sendo feito e não apenas diante da dificuldade resolver tomar pé da situação, mas aí a situação já foi embora. Certo. Né? Já que a gente está falando de dinheiro, secretário, tem linha de crédito acessível para as cooperativas, para as novas, para as já existentes? Existem algumas linhas de crédito, mas há ainda discussão com as cooperativas para ver o que nós podemos oferecer
melhor. A Desembaía, que é a agência de fomento do Estado, tem algumas linhas de crédito. Elas precisam, nós criamos, o governador Jacques Wagner, no início do seu governo, a Superintendência de Economia Solidária. Então, para certos tipos de cooperativa, há crédito muito fácil, tanto para o associado individualmente, quanto para a cooperativa conjunta. Então, para isso, a própria Secretaria, através da Superintendência, dá parecer apoiando a implementação daquela atividade. No Carnaval, eu me referi há pouco, nós tivemos crédito para as cooperativas, para atividade de giro, mas também pode, algumas linhas, a nível compatível com o Pronaf. Quem é do meio rural conhece, sabe que os recursos do Pronaf têm os juros muito baixos. Então, o governo vem procurando aprofundar isso. Muitas cooperativas resistem a tomar o recurso também emprestado, porque é bom que se diga, tomar financiamento tem que ter um plano muito claro, né? Porque há um dinheiro que se devolver esse dinheiro, que se pagar. E a taxa de juros, por menor que seja, frente às taxas de mercado, são um custo adicional. É o mesmo risco de criar uma cooperativa, como o Sérgio disse. Criar uma cooperativa é um passo também que tem que ser dado com muita segurança, porque imediatamente uma série de obrigações ligadas a tributos, a declarações enormes, né, variadas, todas elas passam a ser atribuição. Então é um passo a ser dado com muita segurança, a criação de uma cooperativa. É praticamente uma empresa, praticamente, né, Karina? Com as mesmas responsabilidades. Exatamente. E quando se fala em responsabilidades legais, né, isso tem que ser assumido de uma forma também coletiva. No que se refere aos incentivos públicos, né, de verbas públicas, o que foi falado pela deputada, acredito que seja interessante destacar que há uma necessidade de se estabelecer uma política pública adequada para essa inserção das cooperativas em determinado assunto. Existe um projeto de lei de autoria da deputada, tive a oportunidade de conhecer, que a senhora apontou há pouco, mas eu acredito que a situação dos catadores de resíduos, ela pode ser melhor desenhada dentro de uma política estadual de resíduos sólidos, no caso, né, que a Bahia ainda está caminhando para tanto. A gente ainda não tem a nossa política estadual, e eu acho que isso é necessário, porque quando você tem toda a política, a gente já tem diretrizes que foram mencionadas anteriormente pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas é interessante que os catadores, eles se vejam num todo. Então, aí eu vou fazer um link com outra questão que foi levantada por Sérgio. É interessante que todo município tenha uma cooperativa de catadores? Não, o senhor, melhor que eu, respondeu já, que talvez não seja tão interessante. Tem que se ver, tem que se analisar o volume de resíduos. E aí entra uma outra questão. A política, porque tudo dentro essa questão dos resíduos sólidos, ela tem várias faces, é algo muito complexo e tudo está interligado. Então, o que é interessante da nova política de resíduos sólidos é que ela estabelece a inserção social dos catadores junto com uma gestão consorciada dos resíduos sólidos, que é desde 2007, o Brasil ele tem a lei de consórcios públicos. Ele admite que entes federativos, municípios, por exemplo, se reúnam para uma determinada finalidade. Então, há um consórcio público que tem a finalidade, por exemplo, de prestação de determinados serviços, de regulação, de fiscalização. Enfim, hoje é possível, é uma novidade, porque é uma união de entes administrativos, administração pública. Isso, dentro do direito, é uma novidade séria, porque ele tem... o consórcio público é como se fosse um novo ente federativo, um ente coletivo, digamos assim. Então, onde é que eu quero chegar? No estado da Bahia, nós tivemos um estudo de gestão, estudo regionalizado de gestão de resíduos sólidos, que foi um estudo custeado pelo Ministério do Meio Ambiente, e houve uma análise e hoje nós temos um desenho do Estado de 26 territórios para a gestão de resíduos sólidos. Então o Ministério Público também está atento a isso.
quando o promotor de justiça for resolver a situação do município para com a sua gestão de resíduos sólidos, ele vai observar se aquele município está buscando a formação desse consórcio público, né? Não é, esse estudo ele não comanda que o consórcio seja feito daquela determinada forma, é apenas uma sugestão, mas é baseado em estudos técnicos de volume, de resíduos, ele desenha o número de aterros sanitários, o quanto de unidade de triagem que tem que ser feita, enfim, é bem interessante. E talvez as cooperativas, se atentando a esse fato, também busquem hoje as cooperativas existentes. É interessante que vejam, bom, na minha região, qual é o consórcio que vai ser formado, qual é o conjunto de municípios, a gente vai poder atender a essa necessidade desse serviço público, né? E apenas para fazer outro link, outra coisa muito importante da gestão de resíduos sólidos é a coleta seletiva. É a necessidade da conscientização da sociedade de selecionar os resíduos. Você mencionou que 5%, né, dos resíduos são reaproveitados. Por quê? Muito o pouco aproveitamento, além da questão da organização, dos catadores, é muito bem de cada um dentro da sua casa, iniciar e facilitar. Também, isso, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, porque tudo está relacionado. Então, também a gente pode, dentro da nossa residência, fazer uma determinada separação que viabilize mais tarde, facilite o trabalho daquele trabalhador que irá fazer essa triagem, separação para reaproveitamento ou reciclagem, enfim, as suas destinações possíveis. E outro ponto também é que o poder público ele viabilize essa coleta. Acredito que todos aqui saibam, não devemos jogar o nosso óleo de resíduo da comida na pia. Dentro de cada município, alguém sabe onde são os pontos de coleta? Na Fonte Nova. Não, só na Fonte Nova, é o único que eu sei, enfim. Não, eu estou falando assim, Salvador... Não, é sério, é o único que eu sei também. É o único que eu sei também. Só que eu moro lá em Lauro de Freitas, eu acho que eu vou coletar meu óleo e vou levar lá na Fonte Nova, por exemplo. São nós duas a mesmíssima situação. Não é? Bom, eu sei de outro lugar, vou avisar para vocês. Aliás, eu não sei se eles vão... Se a gente leva lá, que é a cooperativa ali da Cassange, que tem um grupo de trabalhadores de cooperativa que trabalham reciclando, inclusive. Deputados, não podem ser assim. A gente, como cidadão, a gente deveria saber, bom, eu vou selecionar os meus resíduos e eu vou encaminhar para algum local. Hoje, o que a gente observa é que os condomínios têm conseguido se organizar. Porque o condomínio, ele consegue um volume maior desse resíduo selecionado e ele entra em contato com cooperativas que têm o interesse de ir lá coletar, fazer essa coleta. Então, a gente tem observado que hoje, quando se fala em condomínios, edifícios, a gente tem observado essa seleção de forma mais eficiente. Agora, aquele que não mora no condomínio ou no edifício, eu já tive perguntas, onde é que eu entrego? Não sei, a cooperativa não quer buscar. Enfim, é um tema realmente complexo, para não sair também muito do tema de hoje, que eu acho que o resíduo sólido mereceria um programa inteiro. Mas é tudo muito relacionado e tudo tem a ver com essa nova apropriação da sociedade da importância do cooperativismo. É interessante, sabe, Anice? Eu acho que o tempo já está terminando, mas eu sempre falo assim, que esse Estado brasileiro, essa institucionalidade chamada Estado, ela naturalmente não foi feita por nós, nos tempos de hoje, e também parece que não foi feita pensada nesses tempos de hoje. Então, lá nos trabalhos das comunidades, a gente dizia há uns 20 anos atrás que nós estávamos ali naquele trabalho comunitário para desmanchar leis e fazer novas leis. E a minha alegria é que hoje realmente, quando tratamos de temas como cooperativa, que agora que foi votada uma lei, quando tratamos do saneamento básico, de toda a questão ambiental, agora que estamos trabalhando essas leis, quando temos aqui o secretário Nilton Vasconcelos dizendo, olha, este ano, no Carnaval, a nossa Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda e a sede de Desenvolvimento Econômico teve a possibilidade legal de apoiar os catadores de lixo. Então, realmente, é tudo novo. Nosso Brasil, que tem 500
113 anos, que vai completar no dia 21 de abril, que foi ocupado pelos brancos, porque os índios já estavam aqui, tem nesta fase, né, nestes últimos 30 anos, essa oportunidade de construir um Brasil de inclusão social, de desenvolvimento social, olhando para todos os ângulos, inclusive o da sustentabilidade ambiental. Então, é uma oportunidade que nós precisamos tratar disso na sala de aula, nas igrejas, nos templos, em todos os lugares, porque são nesses espaços que as pessoas estão. E não, por mais que o poder público, por mais que deputado estadual federal faça lei, e todas as leis nascem de um trabalho científico, estudado, pensado por muitas pessoas, e elas aí são aprovadas no Congresso ou aqui na Assembleia, elas não terão efeito para a sociedade se as pessoas não forem partícipes da nova ação. Então, o nosso momento aqui é muito importante, Sérgio, porque nós temos hoje essa oportunidade. Antes, nós trouxemos um projeto para a OSEB, lá do sertão. Meu Deus do céu, era muito difícil entrar ali na OSEB. Quem é que ia acreditar em projeto de sertanejo que vendia coco, goiaba, catava um mel de abelha das italianas? Ninguém ia acreditar nisso. Mas hoje, de todos os setores, seja da sociedade civil organizada, seja do poder público, seja dos órgãos do poder judiciário, existe um olhar focado, pensado, que esse Brasil de hoje tem que ser ainda melhor amanhã. Já estamos vivendo um tempo bom, mas o tempo será melhor ainda se a gente continuar nessa batida, como diz o governador Jacques Wagner. Pega nesse gancho da deputada, no comecinho lá do programa você falou que a Bahia está em 7º lugar no país, né? Em número. Isso. E a gente, o que falta para a gente evoluir e melhorar? Hoje em dia, o que representa em relação à geração de emprego, renda, o cooperativismo? Olha, nós no Nordeste, temos 30% das cooperativas do Nordeste. E há uma curiosidade, tanto com base na RAIS, né, que é uma relação anual produzida pelo Ministério do Trabalho, nós chegamos a um número no caso do Brasil, eram 20 e poucas mil, chegamos a 20 mil cooperativas em 2010, houve uma redução do número de cooperativas. Esse fenômeno acontece no Nordeste e também na Bahia. Então, eu acredito que nós estejamos passando por um processo de ajuste mesmo, de cooperativas, do cooperativismo, uma fase, como disse, de transição para uma etapa que foque mais nos resultados também, que torne as cooperativas perenes, né? Então, agora, eu diria, nós vamos lançar alguns produtos interessantes, né, que é do Conselho de Cooperativismo. Um deles é uma cartilha do cooperativismo, com essas informações básicas, onde procurar, como formar uma cooperativa, qual é a legislação bem básica. Temos uma publicação, que é uma edição especial da revista Bahia Análise e Dados, com pelo menos 11 artigos de especialistas sobre o cooperativismo na Bahia, no Brasil, e uma edição específica que a própria Secretaria, através do Observatório do Trabalho, vai lançar, que é sobre uma análise do cooperativismo na Bahia a partir desses dados da RAIS. Então, esses elementos todos servem de reflexão. Nós estamos muito interessados em que mais pessoas do meio acadêmico se interessem pela temática e nos ajudem a interpretar esse fenômeno, os dados que nós temos disponíveis, e transformá-los em políticas públicas, as mais focadas possíveis, para exatamente estimular o desenvolvimento do cooperativismo. E isso, acredita que esse é um caminho para a gente tornar o Estado mais igual em relação à distribuição de renda? Eu acredito, sim. É um caminho. É claro que não é apenas isso, mas o cooperativismo acho que é uma solução mais avançada, de fato, para a organização do trabalho. Tem outras questões aqui que já foram mencionadas. Nós, na Secretaria, focamos muito no trabalho decente, que se faça trabalho, que se desenvolva com as condições, na área de qualidade, na questão da abordagem do trabalho infantil, que ainda é um desafio enorme da sociedade. Nós precisamos evoluir na compreensão sobre o trabalho infantil,
que é uma resistência, eu diria, disseminada na sociedade em ver a necessidade de ultrapassarmos esse tipo de dificuldade. Então, à medida que o trabalho cooperado se desenvolva, também estará auxiliando na erradicação do trabalho infantil, do trabalho escravo, de outras formas que nós queremos superar de dificuldades no meio ambiente do trabalho. O cooperativismo, ao trazer o problema da cooperação, a questão, inclusive, da intercooperação, do estímulo à educação, é uma solução muito boa. Perfeito. Secretaria... Para a gente encerrar, porque eu já estourei pelo tempo, vou dar 30 segundos para cada um. O senhor quer começar? Bom, quero agradecer a oportunidade, agradecer muito aos parceiros que vieram tratar do tema conosco e dizer que a Secretaria de Educação, no setor de educação profissionalizante, já criou um curso especial de técnico em cooperativismo. Então, o que antes era feito só pelo ensinamento ou pelo estímulo de cada um que ia se organizando, pensando coletivamente, hoje nós temos, inclusive, a oportunidade dos nossos jovens trabalharem, treinar, desenvolverem esse espírito que vai ajudar em muito termos técnicos que possam estar assessorando as cooperativas que já existem. Então, trabalho muito bom. Muito obrigada. Sérgio. Bom, em nome da UCEB, do SESCOP, eu gostaria de agradecer a oportunidade e dar alguns dados aqui que nós não falamos muito pouco. Nós temos um programa que o secretário conhece muito bem. Nós estamos formando professores para que sejam professores de cooperativismo, de empreendedorismo e da democracia. Então, nós temos um curso que já formamos 1000 professores no estado. Ele começou no extremo sul da Bahia. Hoje nós estamos em Vitória da Conquista e Irecê. E a gente está disseminando esse curso porque, para nós, formar nossas crianças com uma outra mentalidade. Também nós trabalhamos muito com jovens, um programa chamado Jovem Cop, que é jovens de 14 a 29 anos. Nós já formamos mais de 250 líderes, principalmente nas regiões do sertão da Bahia, onde que mais necessita. É uma oportunidade para esse jovem repensar a sociedade dele. Como é que as pessoas têm acesso a isso, Sérgio? Através do SESCOP. Nós temos um site chamado bahiacooperativo.cop.br, que lá tem todas as informações. Na nossa sede, na Rua Boulevard Suíço 129, aí no Nazaré, ao lado do Fonte Nova. Quando o Fonte Nova fica melhor, é mais fácil chegar. E nós temos programas, para você ter uma ideia, em 2012 nós atingimos 21.000 pessoas na Bahia nos programas da UCEB e do SESCOP. Então a gente faz um trabalho muito grande. A gente faz um trabalho social, então um programa chamado Tudo por um Sorriso, que é com as crianças. Aprender ter higiene bucal diferenciada. E a gente faz muito isso em parceria com as secretarias de saúde dos municípios. Então, são vários trabalhos que a UCEB faz. E, além de trabalho decente, nós, o ano passado, fizemos a primeira convenção coletiva de trabalho no cooperativismo da história da Bahia. E esse ano já fizemos o termo aditivo com os empregados das cooperativas, que são 4.000 funcionários nas cooperativas da Bahia, e criamos uma base de relações de trabalho, porque existe essa relação de trabalho também entre associados e empregados. A gente fez isso e hoje nós estamos cada vez colocando de uma forma mais profissional o cooperativismo para que ele gere o grande benefício do cooperativismo é a qualidade de vida. Não existe. Nós temos um programa de qualidade de vida para funcionários e para associados. Então, o cooperativismo tem que gerar melhor qualidade de vida, senão ele não tem sentido, na minha visão. Certo. Agradecer a oportunidade, foi muito interessante, aprendi muito hoje aqui. Acho que eu poderia concluir a minha contribuição dizendo que o cooperativismo, sem dúvida, ele é o caminho para se ter, além de melhor qualidade de vida, um trabalho com segurança, especial a fala do secretário, quando mencionou a necessidade da erradicação do trabalho infantil. Então, o cooperativismo realmente uma união de vários fatores que valorizam o cooperado como pessoa a participar da sociedade de uma forma mais digna. Eu poderia destacar isso quanto Ministério Público. Que bom. Secretário. Bom, eu saio daqui muito satisfeito. Essas oportunidades são excelentes para todos os que nos assistiram.
a gente tenha contribuído para uma reflexão maior sobre o tema, dizer que o Estado tem um papel de apoiar, mas o cooperativismo é feito por quem se dedica a essa atividade e, no caso, ao SEB, as organizações e outras entidades que integram o cooperativismo, é que tem o desafio na mão. E nós, como digo, nós estamos aqui dispostos a cooperar, a Assembleia Legislativa tem sido uma parceira, inclusive na aprovação dessa legislação e de outras que nós já encaminhamos anteriormente. Então, fico na expectativa de um novo programa e nós possamos avançar nessa discussão. Ok, vou pensar, viu? Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui e até o nosso próximo encontro.